Olá, tudo bem? Está começando mais um vídeo do canal Nosso Filho Autista. Hoje a gente vai falar dos principais sintomas ou sinais do autismo que a gente verificou no Eric, né? Como a gente já falou anteriormente, a gente descobriu o autismo do Eric com 1 ano e meio. E a partir desse momento, né, que a escola nos chamou e tudo mais, a gente começou a pôr no papel as principais características que ele tinha, né, e que somatizando e reunindo tudo isso a gente teve o diagnóstico, tá? O Eric, ele não tinha muito pouco contato visual, ou nenhum, dependendo da pessoa, tá? Ele me olhava um pouco nos olhos, o pai, mas era assim, aquela olhada de relance, não fixava o olhar por mais de 1 minuto, né? Então essa é uma característica muito forte no autismo, e o Eric tinha essa característica. Usar a gente de ferramenta. Então, o autista, ele quando quer algo, ao invés dele falar, né, principalmente quando ele é pequeno, ele pega a mãozinha do papai e da mamãe e leva até onde ele queria. Então, se ele quer água, ele leva até a água. Se ele quer alguma coisa, ele leva até a coisa. Enfim, atraso da fala ou até mesmo ausência. O Eric, ele tem hoje 3 anos e 9 meses e ele ainda é não verbal. Ele fala muito pouco, quase nada, e são palavras assim sem contexto. Então ele ainda não fala. Pode ser que ele venha não falar, Ana? Pode ser que ele seja um autista não verbal. Isso a gente só vai saber lá no futuro. Mas é uma característica muito forte do autismo, o atraso da fala ou até mesmo a ausência dela, tá? Então, com 1 ano e meio ele não falava, como ele hoje ainda não fala, né? Então, esse também era uma característica. Outra característica do autismo é não responde quando é chamado. Então a gente chamava Eric, finge de surdo, né? Não responde. Nossa, mas o meu filho é assim. Calma, mamãe, calma, papai. Quando a criança ela tá, de repente, entretida num desenho, ou entretida em algo, é normal ela não responder de pronto, tá? Então, para você saber se isso faz parte, né? Se realmente faz parte do diagnóstico, tem que ser em todos os momentos. Então o Eric, ele não atendia em nenhum momento. A gente tinha que quase que fazer assim para ele vir, né? Então essa também era uma característica muito marcante. Movimentos estereotipados. Que é isso, Ana? O Eric, desde pequenininho, quando ele ficava excitado, muito feliz, ele batia as mãos como se fosse voar. A gente chama de flapping, né? Ele tem até hoje esse movimento estereotipado, bem menos, né? Porque quando ele era pequenininho ele fazia a todo momento. Agora é só mesmo em momentos que ele está muito feliz ou muito excitado e ele acaba não conseguindo demonstrar essa excitação toda, tá? Ele pode empilhar ou enfileirar brinquedos, né? Então o Eric, ele montava os blocos empilhando sempre da mesma forma, ou então às vezes enfileirando as coisas, né? Eles têm predisposição a certos brinquedos, né? A seletividade. Então o Eric nunca gostou de brinquedos de imaginar, ele gostava de montar, seja um quebra-cabeça, seja um castelo, seja, enfim, algo que focasse ali mesmo. Então esse também era uma característica muito forte do Eric. Outra característica é pouca ou nenhuma sensibilidade à dor, né? O Eric, ele se machucava, ele não chorava. Existem crianças que não têm nenhuma sensibilidade, que chegam a se machucar feio e ficar com a cara de paisagem ou de repente não expressar nenhum tipo de sentimento. Pode acontecer, tá? Eles são resistentes à mudança, é uma outra característica. O Eric, ele decora trajetos. Então, se eu vou levar ele na escola e porventura esqueço alguma coisa e volto pra casa, nossa, é o terror. Ele chora horrores, porque ele não entende que eu estou vindo porque eu esqueci algo, mesmo eu contando pra ele. Então, eles organizam os trajetos na cabeça deles, né? Então, também é outra característica. E riso ou choro sem contexto. Então, eles estão felizes. O Eric, eu lembro que ele dava altas gargalhadas e eu nunca soube do que ele estava rindo.
eu achava muito lindo, muito engraçado, aí passou um anjinho, mas aí depois a gente foi descobrir que realmente era do autismo. Então, o choro também, de repente, se o seu filho tá bem, do nada ele começa a chorar, e claro, se tiver as outras características também é uma característica, tá? A gente não pode ver essas características isoladamente, tá? Porque são características que uma criança neurotípica pode ter, uma ou outra. Quando você tem todas reunidas, aí sim você tem que ficar esperto e ir atrás de um profissional competente para te dar o diagnóstico ou não, tá bom? Então, se você de repente tem aí na família ou tem dúvida do seu filho, que é normal, né? Vai atrás de um psiquiatra infantil ou de um psiquiatra, um neuropediatra infantil. Vai atrás, porque mal não vai fazer, né? E mesmo assim, às vezes, o seu filho tem algumas características, mas não está no espectro. Então, de repente, com alguma terapia, ele já fique melhor do que quando você começou a observar certas coisas nele, né? Então, é muito importante a gente ficar de olho, ver e não ter vergonha. Porque às vezes você pode salvar o seu filho se você conseguir esse diagnóstico antecipado, né? Esse diagnóstico precoce. Porque trabalhando ele antecipadamente, ele chega no grau, de repente, de evolução que ele precisa e que a gente sempre deseja. Tá bom? Se você gostou desse vídeo e dos demais, curte a gente, acompanha, dá feedback, tá? Se você não gostou de alguma coisa ou se você gostou, que é muito importante para a evolução desse canal, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus!